pessoal, tudo bem por aí? Por aqui está ótimo e hoje eu tenho uma convidada para falar de um assunto que é muito especial, o autismo. E comigo está aqui Silvane da Silva. Tudo bem, Sil? Tudo bem, Jéssica? É uma alegria enorme estar aqui para conversar contigo sobre um tema, assim, para mim, muito relevante. Com certeza, para ti e para muita gente. Por isso esse assunto tão importante hoje. Eu já quero te agradecer por ter aceito o convite e estar aqui hoje com a gente. Obrigada também. Sil, já estou te chamando de Sil, é o costume, é a mania já. A gente se conhece há tanto tempo, né? A história é longa, né? Mas, Silvane, eu sei que tu tens um filho, um menino lindo, que a gente vê ele bastante também nas redes sociais, mas a tua história com o autismo começou justamente por conta dele, né? Exato. Conta pra mim, como é que foi também durante a gestação? Foi tranquilo? E como foi a descoberta do autismo no Jorginho? Então, isso realmente é algo... Você lembra, Jéssica, que o primeiro presente lá em casa, quando eu voltei da maternidade, adivinhem? Jéssica. Eu lembro. A gente foi lá guardou visitar. Eu lembro de ti com aquela barriga toda linda, indo trabalhar na TV, uma comunicadora assim, da gente se espelhar. E é muito bom a gente poder bater esse papo hoje aqui. Um assunto tão sério, tão importante para muita gente, né? E eu estou feliz por poder conversar sobre isso contigo. Assim, que bom, a gente tem um pouco mais de intimidade e o pessoal que está assistindo também vai conseguir sentir isso, né? Isso mesmo. Então, falando na gestação, como você mesmo disse, né? Comunicadora, nós trabalhamos juntas e eu estava gestante enquanto trabalhava até o 9º mês praticamente, assim, sempre com uma saúde, graças a Deus, muito boa. O Jorge, ele teve que ser cesárea, porque ele estava sentado, né? Então, a gente foi lá para as 39 semanas, mas foi uma gestação tranquila, trabalhando. Lembro que eu tive uma vez um resfriado, mas foi algo assim, sempre acompanhamento médico, então não teve nada, né? E ele, então, nasceu em 26 de setembro de 2010. E a gente comparava ele a um primo do meu ex-marido que nasceu 15 dias antes. E tudo acontecia normalmente até que o Bernardo disparou em algumas situações, né? A começar pelo engatinhar. E a gente também percebeu o tônus muscular do Bernardo, era muito mais forte, mais ágil. O Jorge já era mais molenguinho, sabe? Coordenação motora já estava sendo afetada, né? Já conseguia ver uma fragilidade. Uma fragilidade, no isso corpinho dele. Lá com 1 ano e 2 meses. E ele não começou a caminhar, né? 1 ano e 3, 1 ano e 4. Hoje a gente vê muito. As meninas são precoces nisso, né? Começam antes e os meninos ali 1 e 4, 1 e 5, você já fica preocupada. Então ele iniciou 1 e 4 e aquilo já nos trouxe assim uns questionamentos que aí começava a comparar outras situações de não olhar nos olhos, parece que ele não ouvia, ele ouvia sim, só que não tinha esse hábito de olhar nos olhos. Não curtia muito ficar no colo, ele era mais de ficar brincando, ter brinquedos diferentes. O que sempre chamou a atenção dele foram brinquedos assim, não os tradicionais, né? O carrinho, o bonequinho, tal. Não, eram coisas diferentes assim. Uma tampa de panela, que ele pudesse movimentar porque rodava, né? Achava isso interessante. Interessante. Então, hoje a gente coloca lá uma caixa com vários objetos diferentes e aquilo atrai muito as crianças no espectro autista, né? E aí, então, eu tinha, na época, tenho, né? Mas ela é fonoaudióloga e ela me alertou para alguma coisa, porque os pais, eles até enxergam, mas lá no fundo, eles querem mesmo não enxergar, né? Porque quem quer? Quem quer? É uma coisa que não se quer, né? É que o seu sonho seja interrompido, né? Porque todo aquele planejamento de futuro com o teu filho, tu tem que encerrar.
e começar de novo de um jeito diferente. Certo. Então as pessoas, elas, não, é o tempo dele. Elas preferem ouvir essas pessoas. Ah, não, fica tranquila, isso é o tempo dele. Normal, acontece. Isso e tal. Veja com a tua mãe como é que foi teu tempo, veja com a mãe do, né, enfim, como foi. E então, até que na escola onde ele estava, a nossa professora, na época no maternal, né, o Jorge estava no Dom Bosco, e a Zilá, ela comentou, olha, Sil, a gente não tem essa cadeira, né, mas eu estudei muito sobre, a gente já se deparou com alguns, não aqui, mas enfim, penso que teu filho possa ter autismo. Autismo? E o que é isso, né? Porque hoje a gente escuta muito se falar, mas há pouco tempo atrás a gente nem tinha conhecimento da existência do autismo, quem está de fora, né? Isso. Então, uma mãe de primeira viagem, né? Com uma gestação normal, tudo certo, se pega de surpresa numa situação assim. Então, essa a professora que como é importante, né, os educadores estarem instruídos, né, para os transtornos. Hoje, claro, passados 14 anos, o Jorge vai fazer 15, então com 1 ano e meio, muito já se teve. Hoje a internet está aí, né, com muito material. Muito mais informação. Há cursos online gratuitos para cursos básicos para ter conhecimento e até para atuar como atendente terapêutica. Enfim, tem muitas opções. Depois da pandemia mesmo, isso. Então, os educadores precisam, porque muitas vezes os pais vão nessa situação de que é o tempo da criança e deixam acontecer, principalmente os que têm nível de suporte 1, né? Que, assim, são poucos os traços e aí você não consegue perceber realmente. Só que essa interferência precoce é que faz toda a diferença lá na fase escolar. Graças a Deus, então, a Pro olhou ali, né? Ele não tinha 2 anos ainda. E a gente, então, foi se informar, porque não tinha na roda de amigos mães ou pais que tivessem crianças com o autismo, que eu não sabia na época, né, desse transtorno. Então, a gente foi para a internet, buscou alguma coisa, mas não encontrava nada que fechasse as características do Jorge na época. Então, ficava muito na dúvida. Mas tem um médico neuropediatra em Blumenau que ele é assim, 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 porque nós não tínhamos aqui neuropediatra. Olha na só. época, não. Aí eu consegui agendar uma consulta e fomos, né? E ele fez todos os exames e ele já tinha alguns anos de experiência, mais de 10 anos de experiência, então ele já tinha laudado muitas crianças no espectro e ele conseguiu então ver que realmente o Jorge tinha. E como é o nível do autismo do Jorge? Na época, os médicos, quando as crianças são muito novas e não aparentam de fato, eles prescrevem o nível 1 ou 2, né? Dependendo da situação. Mas o Jorge, hoje, ele tem nível de suporte 2, com algumas características do 1, né? Tem situações que ele desenvolve muito melhor e que já saíram do 2. É uma busca que a gente quer realmente que ele venha para o suporte 1 e tenha funcionalidades que ele precisa, né? Porque o que nós queremos, que ele tenha autonomia, independência que ele precisa para conseguir fazer as coisas do jeito dele, né? No tempo dele. E o mais, né? Então, é a alegria, o aceitar ser assim, estar nessa condição. Sim. Porque a gente só quer ver ele feliz, é o que importa, sabe? É o que importa, né, Jéssica? É que a gente sabe que a rotina de dia a dia, para a pessoa que não tem nenhuma deficiência ou nenhuma limitação, já é complicado, né? Ainda mais nessa fase que ele está entrando na adolescência, Isso. né? Então, a gente imagina a preocupação dos pais de uma criança que, né, é um pouco diferente.
e entrando na adolescência, porque a gente precisa se relacionar com as outras pessoas, Precisamos, né? exatamente. É o desafio do Jorginho. Hoje. É o desafio. E a puberdade realmente é um tema aí bem complexo, né? Ainda mais para as crianças que têm algum transtorno, que para eles, assim, essa mudança de hormônios e esses pensamentos, né, muitas vezes acusivos de alguma coisa ou outra, deixa eles ainda mais perdidos. Então, tu precisa estar... Eu sempre falo para as mães, busque conhecimento dentro do perfil, das características do seu filho. Porque você tem que se tornar uma estudiosa, tem que entender. Eu gosto mesmo de ler livros assim, que estude a mente, o que eles pensam, né, em relação a tudo. Então, para te entender o que pensa o teu filho, vai lá buscar o nível dele, 1, 2, 3, comorbidade, ele tem TDAH junto, ele tem TOD, ele tem TOC, ele tem, né? Enfim, busque o conhecimento em torno disso para poder atender. Então, as mães têm que ser, os pais no caso, né? Meu Deus, os pais, não só as mães aqui, ó, vamos corrigir. Eles precisam muito nos ajudar. Silvane, então, por essa busca, né, de informação, também está sempre em busca, né, de mais informações. Como é que é esse teu relacionamento? Faz parte da associação? Faz parte também da fundação dessa associação, né? Conta pra gente como é que é esse trabalho, teu trabalho junto, né, com a associação do Amigos... Pais e Amigos do Autista. Pais e Amigos do Autista, aqui em Rio do Sul. Aqui em Rio do Sul, exato, Jéssica. Na época, quando eu tive o laudo, então, do médico, eu não conhecia ninguém, assim, que tivesse filhos com esse diagnóstico. Foi bem complexo, né? O que eu vou fazer? Quais são os profissionais em Rio do Sul que possam atender? Porque o médico prescreve lá. Encaminho para atendimento com psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, né? Muitas vezes fisioterapia, muitas vezes educador físico, muitas vezes ecoterapia, natação, sabe? Dependendo. Até porque para o diagnóstico devem ter vários profissionais ou vários âmbitos ali que são avaliados, não é? Isso mesmo, é feito toda uma avaliação. Então, quem é a psicóloga que tem conhecimento em autismo aqui em Rio do Sul, na época, né, me questionava, a fonoaudióloga que já tem algum conhecimento, era bem complexo. Quais são os meus direitos? O que eu devo fazer agora? Eu devo ficar com meu filho ou continuar trabalhando? Eu, jornalista, na época, né? Ele vai precisar mais de atenção? Exatamente. E os tratamentos? Hoje é só você parar para pensar. Se você quiser contratar o serviço de uma psicóloga normalmente e tiver aí uma sessão com ela semanalmente, tu vai pagar X por mês. Imagine, então, 3 profissionais por semana para o seu filho, né? E é contínuo, né? Não é só um tratamento que resolve, né? Exatamente, não é como a gente, nos deu o norte, está tudo bem, no equilíbrio, agora vamos dar uma pausa. Não, não tem pausa. Sempre. Quando eles estão mais maduros, que já saíram, já estão numa idade, é importante sim que eles continuem com um psicólogo. Se não for semanalmente, quinzenalmente, mas eles precisam sempre de alguém com estudo, que esteja se atualizando, né? Porque nem sempre os pais vão conseguir e nem sempre esse filho vai se abrir com o pai, a mãe, verdade. Né? Então, com esse psicólogo, sim, e ele precisa, não tem como... Enfim, daí eu fui nessa situação toda, encontrei uma pessoa e outra, mas quando encontrei a Sônia Moretti, psicóloga, né? Ela hoje... Ela foi tão a fundo, né, que hoje ela é escritora, ela tem livros, ela tem jogos que desenvolveu, né? Então, realmente, eu estava em boas mãos e ela ajudou muito, muito a gente, a Sônia Moretti. E a Manuela Sorgato também, a nossa fonoaudióloga. Hoje nós temos outras incríveis profissionais. Rio do Sul, assim, está com clínicas, está estruturado para atender principalmente até os 12 anos. Na adolescência e adulto, ainda estamos patinando. Precisamos de mais estrutura, de mais profissionais. Hoje o Jorge está numa clínica que tem lá um quarto, um banheiro, uma cozinha com fogão de indução, chuveiro, justamente para poder
viver uma vida independente, né? Olha. Então, fazer o seu lanche, tomar o seu banho, se secar, arrumar a cama, guardar a roupa, enfim, tudo tem lá. Olha. Nós temos uma clínica hoje, talvez 2, que eu fiquei sabendo que inaugurou há pouco tempo. Então, nós precisamos pensar nessas crianças que estão adolescentes e adultas, né? Sim. E isso é algo que realmente precisa avançar aqui, mas que já estamos buscando. Então, Jéssica, voltando à tua pergunta, eu sempre falava com a Sônia, nossa, o dia que for possível, eu gostaria muito assim, ó, de conseguir um grupo de pais, né, para que a gente se unisse e um dia, então, abrisse uma clínica de atendimento, porque muitos pais não vão conseguir pagar, né? E a gente cria uma empatia tão grande pelas pessoas com a mesma situação, porque sabe a luta que é e o luto também que se passa quando se tem um diagnóstico, né? Então, a gente foi amadurecendo essa vontade e a Sônia ficou muitos anos com o Jorge, aí a gente deu uma pausa, depois voltou de novo. E então, foi lá para 2016 que nós começamos com um grupo de pais e aconteceu o primeiro seminário em 2017. E aí, em parceria com a MAVE, nós conseguimos abrir inscrições para todo o Alto Vale e foram pouco mais de 600 inscrições. E lá nós colocamos muitos contatos de mães e pais de crianças com autismo. Aí se iniciou um grupo da AMA Alto Vale, assim, né? Na época era um grupo do Alto Vale, né, de autistas. Então a gente pensou em constituir realmente uma associação e final de 2017, então a gente entrou com a FAD, né, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Autismo e Deficiência Intelectual e Múltiplas, né? Porque muitas vezes junto com o autismo vêm as comorbidades. Então fomos trabalhando encontros quinzenais, mensais, trazia uma palestra aqui, o grupo meu super atuante, direcionamento, quais são os meus direitos, questão da trabalhadora, né, servidora pública que pode receber por 40 horas e trabalhar apenas 20, a questão dos filhos na PAI, né, quais seriam os atendimentos lá enquanto a gente não tinha, como é o atendimento fornecido pelo município, policlínica, o centro ambulatorial, que é o ASMIA, né, que também atende de forma gratuita. Então, nós íamos direcionando, o PPC, o LOAS, a pensão para as crianças, para ajudar, né, as famílias que precisam muito. Enfim, a gente foi remédio de uso contínuo, como conseguir, encaminhando tudo para essas famílias. Então, a pessoa ganhava o diagnóstico, ouvia falar do grupo, adicionava no grupo, né? Então, ela já tinha o diagnóstico e já tinha todo o direcionamento. Hoje, aqui em Rio do Sul, são esses profissionais, você tem direito a isso, você pode ir até lá, médicos nós temos assim, tal e tal. E era isso que eu queria, sabe? Porque a pessoa já vive o luto. Sim. Então, se ela tiver ao menos uma base, um ombro para acolher, sabe? Uma palavra. Dividir um pouquinho esse peso. O peso, que ela não está sozinha. E as experiências, né? Isso, que aí um ia passando para o outro, experiência às vezes não dava certo para aquele, mas dava para o outro. Então, comigo também é assim, comigo é diferente. E vocês conseguiram fazer essa troca de informações. Exato, isso foi formidável, assim. 18, 19, aí então veio a pandemia, né? Quando nós estávamos nos engatilhando para uma sala, um prédio, veio a pandemia e aí nós tivemos que dar aquela pausa, todos nós, né? 2021 não tinha como pensar em algum lugar para iniciar, mas a gente no bastidor ia trabalhando, ia ajudando. Me lembro que algumas de nós até visitavam algumas mães em casa, dentro do possível, né? E aí, 21, 22, em abril de 2022, a gente conseguiu formalizar, né? Porque hoje a gente está lá na Rua 15 de Novembro, onde antes era o Centro Pop, né? Dos desabrigados, que houve um baixo-assinado lá, então eles tiveram que sair e nós damos assim uma reforma dentro da condição, né, que nós podíamos. E hoje estamos lá, Jéssica, com 7 profissionais e atendemos quase 60 famílias, são 59 famílias,
Famílias estas que não teriam condições de estar em outro lugar, né? Umas porque a PAI, ela recebe quem tem deficiência intelectual junto com o autismo, e aos 6 anos também ela dá alta, né? Porque aí é onde a criança começa na fase regular de ensino. Sim. E outras que não conseguem pagar um plano de saúde, né? Então, às vezes, o valor da família não compete para isso. Então, estão lá e a gente está ajudando e encaminhando e atendendo da forma, né, que nós queremos muito mais. Sabemos que eles precisam de ainda mais. E nós temos ainda uma fila de espera de 107 famílias. Nossa, tudo isso? Tudo isso, Jéssica. São só de Rio do Sul ou atende Alto Vale? Então, o grupo começou com o Alto Vale. Depois que nós abrimos a clínica, nós aí fizemos um grupo separado só de Rio do Sul, porque o convênio que nós recebemos é do município de Rio do Sul, então nós só podemos atender de Rio do Sul. Se a gente conseguisse, por exemplo, fazer um convênio com Lontras, né? A gente poderia atender de Lontras, um convênio com Laurentino de Laurentino. Mas, nesse meio tempo, a gente foi ajudando as pessoas no Alto Vale, por causa daquele grupo, vamos abrirem lá. suas... abrirem seus pontos. Certo. Precisa que vá até a sessão da Câmara de Vereadores para falar como se deu entrada, né? Na parte burocrática, que precisa na lei, para formalizar junto ao jurídico do município, ao executivo. Tem toda uma questão burocrática. Estatuto, tudo mais, né? Vamos, então a gente ia... E hoje, nós temos Lontras, a Casa do Autista, nós temos Laurentino, que esses dias teve uma pastelada com um médico. Coincidentemente, foi o médico que laudou meu filho, doutor Egon Franz. Olha só. Agronômica, né? Sim. Tá em fase tá de... em fase. Agrolândia está muito forte lá. Olha. Também atendem muitas pessoas, está bem estruturada a AMA de Agrolândia. Então, assim, esse grupo existe, é uma troca diária, mas aí hoje nós temos, além do de Rio do Sul, porque estão essas 107 famílias a mais, nós temos ainda o grupo dos atendidos, que aí são só as 59 famílias, que ali, muitas vezes, o que acontece, tem situações que só compete aos atendidos, mas tem situações, eventos de outras coisas que nós passamos para os de Rio do Sul e outros para o Alto Vale, né? Por exemplo, no dia 6 de abril, nós teremos aí, então, uma passeata das famílias, né? A gente vai com buzinaço, com balões, vamos até lá no espaço dos escoteiros e lá nós teremos uma tarde só entre famílias com filhos autistas, com café, com brincadeiras, e esse é aberto a todo o Alto Vale, Jéssica. Ai, que bacana. Todo mundo está convidado. Todos então. Estão convidados. A gente sai no domingo às 13h30 em frente à clínica Pro Kids, aqui em Rio do Sul, na Oscar Barcelos. Por ali, né, que tem a Oscar Barcelos, os carros se posicionam, a gente dá uma volta para justamente divulgar e as pessoas se questionarem o que é esse buzinaço, o que significa esses balões azuis, o que é o autismo, sabe? A gente precisa que mais pessoas conheçam e vejam no seu filho, no seu sobrinho, no vizinho, aquele que possa ter características para que desde cedo ele tem um acompanhamento, uma equipe multidisciplinar, com um médico que veja se tem o diagnóstico para trabalhar essas idades iniciais até os 7 anos. Fará toda a diferença depois na fase escolar. Silvane, pela tua experiência, pela tua convivência, assim, a gente pode citar algumas características mais marcantes assim do autismo, de repente, até para quem está assistindo, ficar atento, né, à sua criança ou, né, ao filho de alguém da família que está ali, porque como tu disseste no começo, né, às vezes o pai e a mãe têm uma certa resistência, não quer às vezes admitir que pode ser que está acontecendo com o próprio filho, né? Sim. Então, a gente pode marcar sim que esse transtorno do espectro autista, o que ele mais, para os 3 níveis de suporte,
a comunicação e a socialização são as mais afetadas. A socialização é afetada justamente porque não há comunicação funcional, né? Então, nesses primeiros anos, vamos iniciar lá de bebê. A gente já tem uma dúvida quando a criança não consegue mamar, sabe? Que ele não tem força na língua, na sucção, não consegue. Algumas não conseguem sugar no peito da mãe. Olha só. Isso já pode ser, já teria que ficar de olho. Isso não é uma característica, só porque faz isso não. É uma das, né? Então, um primeiro indício. É um indício. Então, assim, vai olhando. A criança olha nos teus olhos com frequência ou ela fica olhando o todo, né? Então, e justamente por essa criança muitas vezes não mamar, porém, tem as que mamam, né? Normal. Por causa dos níveis de suporte, cada uma é a sua peculiaridade, sabe? Certo. Então, ela não olha direito, aí aquela mãe assim que precisa trabalhar e que vai e deixa a criança na tela. Uma vez que ela conheceu a tela, isso é para todos, né? Mas ela não pode deixar ela ali, que ela não vai sair dali, olha sabe? Só. Porque o que é som, o que é luz, o que são cores, tudo isso para eles, nossa, é demais, assim, eles amam, né? E isso já com as crianças típicas, mas é tudo mais intenso para a criança típica, no caso, né? Certo. Depois você vai acompanhar o balbucio, né? Lá pelos 8 meses, 7 meses, 9 meses, depende da criança, como né? Como são as primeiras letras, as primeiras palavras. Essa criança típica normalmente não acompanha. A mãe pega a caderneta que ganha quando a criança nasce e acompanha, porque lá no final está tudo lá, né, Jéssica? O que é normal para um mês de vida, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, vai acompanhando aquilo. E aí tu já vai percebendo que muita coisa não está lá dentro. Não né? se encaixa naquilo. Não. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, né? O engatinhar. A maioria é afetada pelo global, assim, sabe? Então, ela não tem aquela força, aquela firmeza. E o que acontece? Ela engatinha com a bundinha, ela vai se arrastando com a bundinha. Aí, ela não vai ter a força na escápula aqui por ter esse engatinhar, por assim. não ter feito exatamente, com as mãos. Isso aqui, ó, esse trabalho que eles fazem quando bebês, reforça o tônus muscular, sabe? Então, acaba atingindo a motricidade fina, grossa. É uma situação que a gente pode olhar também, né? Depois tu vai percebendo que a criança, além de começar a caminhar mais tarde, a comunicação dela ainda não aconteceu de forma certa. E, paralelo a isso, já uma criança de 1 ano e meio, você vê que ela não interage muito com as crianças, nem com os próprios pais, ela quer esse colo contínuo, sabe? E aí tu já vai percebendo nos 2 anos, nos 3 anos, que ela gosta de enfileirar as coisas, que ela não brinca com os brinquedos tradicionais, aí o carrinho ela gosta de girar as rodinhas, nem gosta de né, usar ele da forma certa, aí daqui a pouco ele se desperta pro rodado da máquina, pro ventilador, para tudo que roda, eles adoram que gira, por quê? Porque é um movimento repetitivo. Daí eles têm devaneios assim com esses movimentos repetitivos. Por isso que um dos símbolos do autismo é o catavento, por causa desse rodízio todo aí. Aí você leva a criança numa festa de aniversário com um monte de brinquedos, com muitas infláveis, com muitas coisas, e lá está o teu filho, lá no canto. Ele pouco socializa. Aí você tem uma mesa com muitas opções de comida. Ele vai pegar só 1 ou 2, porque a maioria tem seletividade alimentar, gosta de comer as mesmas coisas. Ainda isso, A nutricionista também é uma das profissionais que faz parte dessa equipe multidisciplinar. Então, é um desafio constante. Porque, né, então a gente, às vezes a gente sempre acaba achando que é só uma questão da cabeça, né, psíquica, mas não, afeta então o corpo inteiro, porque se afeta a alimentação, a saúde
tá ali no combo. A coordenação assim. global. Nossa. Porque tu olha para o autista, né, fisicamente parece ter nada, que está tudo certo. Sim. E engana muito os pais, porque eles são muito serelepes até os 5 anos, eles pulam, eles sobem, eles descem. E aí o pai, não, eu não vou investir em fisioterapia, em educação física, porque minha criança... Aí é que tá, só que depois ele vai travando e ele vai parando, e daqui a pouco uns têm medo de altura, outros não têm força nenhuma nas pernas, não consegue jogar, não tem força nas mãos, a motricidade fina é toda, né? Aí vai abotoar, vai o zíper, vai amarrar, vai comer com talher, tudo é uma dificuldade, entende? Por isso que esse laudo cedo, tu consegue ir trabalhando várias áreas do corpo, e isso faz, porque hoje os Estados Unidos, eles não encaminham mais pelo médico, psicólogo, fonoaudióloga somente, que isso é importante desde o início, mas o corpo tem falado muito mais que a mente para essas crianças. Elas precisam ter noção do corpo para desenvolver as habilidades sociais, sabe? Então, elas precisam ter noção de espacialidade, lateralidade, entender de fato o corpo para assimilar ao cognitivo e então desenvolver as habilidades sociais. É algo assim complexo, mas depois que tu tens o entendimento, tu vai vendo que tem pouca diferença de uma criança a outra, e aí tu vai conseguindo ter um caminho, né, para cada uma delas. Não é assim tão difícil, mas é dedicação. Tu tem que entender, tu tem que buscar conhecimento para que a mãe também não seja engolida, né, pelas terapias alternativas, né? Sim. Assim, quando tu está no desespero, tudo que te falam tu quer fazer, né? Achando isso, que vai resolver. E aquilo e aquele outro, não vou citar aqui, né? Sim. Até porque é muito contraditório. Alguns acreditam, outros parece que dão resultado, né? Mas cientificamente não é nada comprovado. E o que não é comprovado cientificamente, penso que tu já tem tanto tempo dedicado, tanto investimento, aí tu vai procurar por algo que cientificamente não é comprovado, né? Eu não caio mais nessa, mas também sou uma daquelas mães desesperadas assim, faça isso, terapia de não sei o quê, terapia não sei o quê, dê tal coisa para ele tomar, dê tal... Entendeu? Né? Já tentasse? Algumas coisas já tentei lá no início. Deu certo. Lá no início, além de não dar certo, mas justamente por isso, porque enquanto tu não tem conhecimento do negócio realmente e vê, né, exemplos que estiveram nessa linha aqui, que são estudos científicos comprovados. Sim. Daí tu vê que tem resultado. Então, para que ficar nesse mundo perdendo alternativo? Tempo, né? Às vezes, tempo precioso, né? Tempo precioso e fazendo com que a criança se canse, se exponha, né? Às vezes atrai até algo que ela não teria. Pois é. Algo que não faz bem, né? Isso. Todo cuidado é pouco. Por isso que essa mãe, esses pais, eles precisam ter um equilíbrio mental assim muito maior, né, para lidar com essas crianças. Pois é, e os pais dessas crianças, creio que um acompanhamento psicológico também sempre é bem-vindo, né? Como é que consegue lidar? Porque é uma rotina que se de uma criança tradicional, normal, já é complicada, de uma criança atípica precisa de muito mais atenção desses pais. Sem dúvida, já. É um desafio constante. É um desafio constante. Os pais precisam ter esse equilíbrio mental e precisam buscar ajuda, né? Nós lá na associação procuramos fazer de vez em quando uma roda de conversas, onde as mães desabafam presencialmente, né? Os pais também. Tem muitos pais que ficaram com um compromisso que as mães não estão mais presentes, né? Tem esse lado também. E como sempre o homem é o líder da casa, é o que provê para a família, é ainda maior, né, esse desafio quando ele não tem a mãe junto. Então, nós ouvimos muito essas pessoas e elas têm esse momento para desabafar, para falar.
e é onde a gente busca um ajudar o outro, sabe? Ah, mas você já tentou isso? Ah, mas aí o outro diz, ah, mas eu tenho como conseguir tal coisa para você, ou te indicar ou tal. Então, assim, é um momento, sabe, para que não se sinta só, isso é bem importante. Mas, claro, é um desafio, né? Infelizmente, muitos casais não permanecem juntos, né? O pai acha que não é responsabilidade dele tão grande quanto a da mãe, que a mãe não tem opção, certo? Então, o pai muitas vezes vai embora, muitas vezes, enfim, daí fica aquela criança sozinha com a mãe e ainda sem a figura que ele precisa se inspirar, né, para poder desenvolver outras habilidades. Sim. É uma situação bem... Então, ali na associação, a gente, enquanto a criança está sendo atendida, a gente procura conversar com essa mãezinha, com esse paizinho, para entender o que está acontecendo no momento, sabe? Então, na verdade, é um suporte muito além da criança, né? É um tratamento que é feito com a família. Exatamente, por isso que a gente está fala acompanhando essa criança, né? Que atende as famílias mesmo, e não as crianças e adolescentes, porque normalmente as associações de pais e amigos do autista são criados por pais que têm filhos com o autismo. Certo. Então, essa empatia é muito maior, né? Bom, eu desde a época sempre vi as mães dessas crianças como irmãs e os filhos como meus filhos. É isso que eu carrego. Então, se eu tenho a oportunidade de falar com elas sobre o que deu certo, ou só ficar ouvindo, sabe, eu sei que já ajuda de alguma forma. Às vezes a pessoa precisa desabafar, né? Desabafar, só falar. Ela precisa só fora falar aquilo que ela está guardando, às vezes, né? Isso. Por meses, anos, de repente. Né? E se você for numa clínica particular, lá estará a secretária, auxiliar e outra e outra. E você vai ser mais uma naquela recepção, esperando o horário do atendimento, que às vezes, né, tem o seu tempo ali. Isso. E nós ali, quando se tem uma sala vazia e a mãe, posso falar um pouquinho? A gente já vai para outra sala e nós conversamos, né? Nós temos, eu estou mais pela manhã ali na associação, à tarde nós temos 2 estagiários hoje, e às vezes a gente dá uma passada lá, a Rita como nossa presidente de vez em quando também dá uma passadinha. A Rita nesse momento está bem feliz, ela está em Curitiba, o filho dela começou a faculdade. Olha só. Exatamente, é que toda pequena evolução para nós é uma grande vitória, né? Sim. E quando eles vão além e se tornam independentes a ponto de estudar e morar sozinhos, então para nós é o ápice mesmo, né, Gé? É tudo que uma mãe quer. A independência que tanto busca, né? Exatamente. Mas, como te falei lá no início, os que não chegarem a tanto, mas terem paz onde chegarem, né? É o que vale. Encontrar a felicidade. Né? Exatamente. E outras mães vão ter aqueles companheiros para a vida inteira também, né? Que as pessoas vão na tua vida, mas o teu filho está ali contigo sempre, né? O teu companheirinho. E não existe uma ex-mãe, um ex-filho, é para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Independente dessa condição. A Silvane, uma excelente comunicadora, como sempre, né? Mas até profissionalmente por conta dessa situação, migrando para a área da saúde. Isso Que curso mesmo. é esse que tu estás fazendo? Então, essa é uma profissão que é um pouco extinta aqui em Santa Catarina, porque nós tínhamos somente Florianópolis e Joinville, e curitibanos, um tempo depois, que estavam ofertando esses cursos, que é terapia ocupacional, que trabalha o corpo, os sentidos, o cognitivo para o comportamental. Então, você trabalha tanto crianças que têm alguma deficiência, quanto os idosos, né? Que eles se viram crianças. Então, como tem a fisioterapia, que trabalha muito mais o externo, a terapia ocupacional, ela trabalha o mental junto com as habilidades do corpo, né?
Então, nós temos muita falta desses profissionais. Hoje, na rede pública, nós não temos profissional de terapia ocupacional. Olha Não só. temos nem na policlínica, nem no centro ambulatorial, nem na nossa AMA e nem na PAI. Estamos em falta da terapeuta ocupacional. E aí, então, nós temos nas clínicas privadas em Rio do Sul, nas particulares a gente tem, e na Unimed, né, que então tem a sua clínica própria, que ano passado inaugurou uma clínica de atendimento a essas pessoas, uma estrutura maravilhosa lá, e aí então ela tem esses profissionais. Mas como faz falta, e a gente vê a importância, né, do corpo com o cognitivo, foi onde eu procurei fazer justamente para ajudar essas crianças. Claro, ter conhecimento, ajudar o meu filho em casa, que é uma fase que ele precisa, né? Eu estou indo para o 6º semestre e o que acontece? Eu consigo colocar em prática muita coisa do curso e ajudar de uma forma ou outra lá na nossa associação também, né? Então isso está me trazendo muita alegria, eu estou amando o curso, é uma experiência totalmente diferente, né? Porque a gente está ali, ainda em humanas, né, Jéssica? Mas a gente estava como comunicadora e agora nós estamos ali tentando entender toda a anatomia, né? Todos os nervos, os músculos, as sinapses neurais, né? Os neurônios, é muito mais mental, né? E, enfim, todas as técnicas utilizadas. Então eu estou assim muito contente com o resultado que o curso tem oferecido. É uma necessidade da vida que abriu uma nova porta. É verdade, né? É verdade. Mas tu sabes que eu comecei com essa intenção e quando vem a matéria para trabalhar com os idosos, me deixa muito mais. Olha só, uma coisa inesperada então no curso. Penso que quando meu filho não precisar mais, estarei lá num asilo com os idosos, que eu cuidando amo. deles. Que bacana. Olha só, uma coisa que de repente despertou para algo diferente, né? Como a vida vai mudando, né? Vai mudando, a gente vai mudando os nossos caminhos. Isso, mas eu amei, né, estar no mundo da comunicação, foram alguns anos. Que legal. De doação. Silvani, ainda no autismo, existe um número de crianças ou de pessoas, né? Porque temos adultos autistas também, que são autistas em Rio do Sul. Existe essa número contagem? Exato, assim, a gente não tem, né? Sim. Porque a gente pega um número da gerência regional com as escolas estaduais, das municipais, das privadas, né? Então, está sempre mudando, mas hoje a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela traz ali um nascido para cada 36. Então, uma criança entre 36 tem autismo, está no espectro autista, porque a criança já nasce com autismo e tem a vida inteira, né? O que ela vai é mudando as fases, muitas vezes quando recebe. Então, o que acontece também? Quando o pai se deparou com essa condição do filho, ele começou a enxergar nele características do autismo, porque não necessariamente sejam os pais. Às vezes é o irmão, às vezes é o primo irmão, às vezes é o avô, né? É uma carga genética que descarrega em alguém. Isso aí, qualquer um da família. Então, o que acontece? A família se instruindo sobre as características daquele que trouxe o laudo, ele começa, nossa, mas isso, mas aquilo, mas isso é ter autismo? Mas isso. Aí procura um psicólogo, faz uma avaliação, daqui a pouco está indo no médico e recebendo diagnóstico. A gente tem muitos adultos aí de 50, 60, tirando laudo de autista nível 1, porque aí se eles são independentes, são de nível de esporte 1, né? Sim. Que encontraram respostas para situações da vida, né? Aquela profissão que nunca deu certo, aquela situação de estar em lugar público que não gostava, o relacionamento com os colegas, ou aquele hiperfoco de fazer só isso e gostar só disso, entende? Então, daqui a pouco, porque, né? Consegue descobrir uma... E fica tão feliz, porque aí eles também, muitos... conseguem ter um remedinho
às vezes para ficar mais equilibrado, alguns para dormir, outros para concentrar. Então, também os diagnósticos aumentaram por conta disso. Certo. E, como nós já temos há muito tempo crianças com o diagnóstico, esses de nível de suporte estão engravidando, então tem as crianças que... Porque quando o pai ou a mãe tem o autismo, não tem como a criança não vir. Aí é inevitável. Aí é certo. Aí também vai crescendo, né? Porque, veja bem, já antigamente o autismo é uma condição lá da esquizofrenia. Que aí o que acontece? Antigamente eles colocavam todos no mesmo patamar, é onde nós ainda tínhamos aqueles lugares, que me fugiu o nome agora, mas já vou lembrar, essas clínicas psiquiátricas, mas manicômios. Isso, esses. E isso eram todos, né? E aí teve um médico que, analisando na época, constatou, não, mas esse aqui tem condições de se trabalhar tal terapia nesse, ele vai conseguir sim desenvolver, ter uma vida digna. E esse aqui também, tal. E aí o médico Asperger. E aí então se tornou o primeiro nível de suporte, que hoje a gente diz nível 1, era Asperger. Alguns falam Asperger, outros Asperger e assim vai. O que importa é que esse médico aí existiu, né? Existiu esse diagnóstico. E deu essa condição do TEA, do transtorno do espectro autista, para essas pessoas. E veja só, hoje nós temos pessoas profissionais na área da medicina, da educação. Se a gente for ver aí, os grandes gênios, na verdade, eles tinham um hiperfoco, né? Pois é, a gente sabe, até pesquisando, né, justamente para poder conversar contigo. Nossa, tem pessoas famosas em Hollywood e bilionários internacionais que têm o diagnóstico do autismo. Então, por mais que às vezes assusta no começo, né? Mas todo um trabalho aí, né? Pode sim vir a ter um futuro brilhante, por que não, né? Com certeza, né? Pode ter aí um Einstein na família. Né? Porque a gente tem que ter todo o olhar para essa criança e descobrir do que ele gosta. Mesmo que não seja aquilo que tu... mas ele gosta disso. Mas é isso que ele gosta e sabe fazer. A gente pode tirar alguma coisa boa disso. E vamos investir. Deixa ele fazer aquilo ali. Incentivar e botar para o caminho que vai dar certo. E nunca desacreditar do seu filho. Ele está nessa condição. Não é por acaso, é uma missão. E assim, é um presente de Deus. Porque a sua vida também é transformada, sabe? Pais são curados, né? Alguma coisa que precisava mudar, acaba mudando, né? E as pessoas amadurecem para um outro lado da vida. Então, assim, claro, existe uma situação do sistema, né? Que o padrão é esse. A gente vê a pessoa magra, a pessoa gorda, a pessoa isso, a pessoa aquilo. A pessoa que foge um pouco do padrão, ela já sofre um bullying daqui a pouco, alguma outra coisa que realmente dificulta, né? Aquele período, pelo menos, da vida, mas... Quem dera os atípicos, mudam, né? Mas um pai e uma mãe nunca pode deixar de desacreditar do seu filho, acolhê-lo dentro da condição dele, né, Jéssica? E se doar para aquilo, porque é a tua extensão, né? É a tua história e tu vai com certeza querer deixar esse filho bem. Então, é necessário, né, que exista essa doação, esse olhar para o que ele gosta e daqui a pouco, quem sabe, ele estar aí te enchendo de orgulho por algo que tu nem imaginava que ele pudesse estar conseguindo realizar, né, Gé? É isso aí. E se não conseguir também, paciência, tá? É o teu amigo, é o teu companheiro, é o teu filho, né? Mas a gente não consegue tudo também, então, né? É normal também. A gente tem que ser grato. Essa que é a verdade, né? Porque se cada um de nós olhar ao redor a situação do outro, a gente tem que ser grato pela vida que tem, pela situação que Deus nos colocou. É isso que eu penso, sabe, Jéssica? E a vida é assim, né? Vai mudando e vai acontecendo e um dia de cada vez. E um dia de cada vez, né? As pessoas têm que se preocupar menos com a vida alheia
e se preocupar com a vida de si mesmas, né? Não vale a pena, às vezes, querer ficar comparando, né? Não vale a pena Até nenhum. porque, às vezes, aquilo que está lá exposto não é bem assim Não, que a rede acontece. social engana muito, né? Muito. A gente sabe que é assim, A gente até vê pelo isso. mundo da comunicação, né, Jéssica? Aham. A gente sabe que realmente engana. E assim, ó, quando o ser humano chegar nesse ápice de não se importar com o que o outro vai pensar ou dizer, é que ele realmente amadureceu para a vida e dali em diante é que ele vai viver de verdade. E ser feliz, né? Que é o que todo mundo quer. Né? Ter paz, né? É isso. É isso mesmo. Silvânio, de repente podemos deixar um último recado, apesar de vários, que a gente já foi conversando. Último recado para esse pai, para essa mãe, de realmente abra os olhos, procure um profissional, procure de repente a associação, né, para se informar, que toda informação é de extrema importância, e observe realmente a sua criança, né, para dar esse suporte no início, para que ela tenha um futuro melhor, né, melhor que ela possa ter. Exato, Gé. Eu sei que é uma condição, né, não é fácil, né, uma mãe... Ela sonha, né? Os pais sonham com esse filho, né? Planejam um futuro diferente, de repente até dentro do gosto deles. Né? Tem isso. Os típicos, já acontece isso e tem muita gente frustrada por aí, que nós sabemos. Então, assim, aceite que aí o caminho fica mais leve. E nós estamos abertos, a Associação dos Pais e Amigos do Autista aqui de Rio do Sul, estamos nas redes sociais, está como @AmaRioDoSul no Instagram, no Facebook, pode nos chamar lá, a gente conversa no privado, depois insere no grupo, nós temos lá toda uma parte burocrática, então te manda um formulário, você preenche, anexa os documentos, e nós temos o maior prazer em poder receber, ajudar. Nos deparamos, Jéssica, às vezes com diretores de escola que nos chamam porque os seus educadores não conseguiram convencer esses pais de que a criança tem algum transtorno. Então nós tentamos conversar com esses pais, sabe? O fardo é mais leve, tudo se torna melhor. E são anos que você pode estar ali preparando ele para que, quando chegar na fase escolar, ele já tem essa autonomia para saber lidar. Por quê? Porque é tão complexo, a gente tem as podas neurais nos primeiros anos e tudo mais. Então, nós precisamos criar sinapses neurais, né? A gente não é médico, mas é estudioso do caso, que ele complete, sabe, esse conhecimento e ele não seja cortado no caminho. Então, você precisa dessa equipe multidisciplinar para estar trabalhando, criando essas sinapses, trazendo conhecimento, enquanto esse lobo frontal, que a gente chama o córtex aqui, esteja aberto para receber esse conhecimento, sabe? Por isso, até os 6 anos de idade, 7, seria assim o tempo ideal para realmente essas terapias terem o resultado que a gente precisa. E depois, claro, sempre, né? Vamos lá até os 25 anos. Não se pode perder esse tempo precioso deles. Não se pode. É que cada etapa, né? A cada 7 anos, assim, a gente vê por nós, né? 20 anos para 30, para 40, tudo muda. Não, 40 tu ainda não tá. Ainda não. Em breve estarei. É isso então. Silvânia, muito obrigada por ter aceito, por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. Obrigada mesmo. É um prazer, tá? Um prazer muito grande. Obrigada e parabéns por esse teu programa, trazendo tanta informação e de uma forma tão gostosa, tão informal, onde a gente realmente se sente em casa. Que bom, eu agradeço. Gente, nós vamos ficando por aqui então, papo com a Silvânia, querida comunicadora, e agora está se comunicando de uma outra forma, né? A gente nunca deixa de se comunicar. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa entrevista. Até mais!